Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversando sobre Gestão. Como você lembra, esse programa tem como finalidade trazer profissionais de áreas que são de interesse do trabalho de um gestor, ou daquele que já é um gestor, ou daquele que será um gestor com certeza. E o nosso assunto de hoje é um assunto que, apesar de específico de uma área da empresa, da área comercial, área de vendas, na verdade interessa a todos, né? Porque a área comercial e a área de vendas é aquela que traz para dentro da empresa os recursos que a empresa necessita para o seu desenvolvimento. E hoje o nosso convidado é o Evandro Correia. O Evandro, ele é idealizador do programa de treinamento Somos Vendas, ele é sócio-diretor da Backup, corretora de seguros, ele atua há 30 anos na área de vendas, quer dizer, uma pessoa com muita experiência, com muitas histórias. Ele é autor de um livro que depois vou mostrar para vocês, Os Sobreviventes, suas experiências. Enfim, é uma pessoa que está muito ligada a esse ramo da área comercial, a vendas e tudo mais. E ele vai falar um pouquinho aqui da sua experiência, para que vocês vejam que não é tão complicado. A área de vendas não é tão complicada, mas ela também exige uma boa preparação. Evandro, muito obrigado pela sua presença, agradeço bastante. E vamos comentar um pouquinho sobre algumas coisas da sua vida profissional. Perfeito. Evandro, a primeira coisa que eu queria saber é como é que você começou na área de vendas? Qual foi o seu início de carreira, digamos assim? Bom, Gasparito, primeiramente é um prazer encontrá-lo, agradeço o convite. A minha trajetória em vendas começou no banco. Meus primeiros passos começaram no banco. Era bancário. Eu era bancário. Muita gente começa em banco, né? É interessante essa história, porque nos anos 80, no Rio de Janeiro, sou carioca, ou você seria militar, ou você iria para uma estatal, ou você iria para o banco. Não tinha muita opção, né? Não tinha opção. E eu ingressei no banco e foi ali que eu dei meus primeiros passos. Na verdade, o banco me ajudou em duas frentes. Primeiro, na formação da disciplina diária. O bancário é uma pessoa disciplinada. É verdade. Ele tem um horário, ele tem uma prática, ele tem uma função pré-determinada. É verdade. E ele vai refinando. E o que você fazia lá? Eu era caixa. Caixa de banco. Eu também comecei como caixa de banco. Gasparito, vou dizer, eu era da época, e os mais antigos sabem disso, que você tinha uma máquina chamada Boros, e que você digitava e rodava uma massa. Eu lembro disso, para cálculos. Para cálculos. Então, é uma época, anos 80, né? E foi muito bacana isso aí. Mas eu ia completar 5 anos de banco. E eu tinha um questionamento muito grande como jovem, porque eu estava na faculdade. Eu falei, isso aqui é muito pouco para mim. E aí eu comecei a conversar com amigos que já estavam atuando no campo de vendas, que era uma matéria muito interessante. E eu comecei a me interessar por isso, até que um dia eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou buscar um emprego na área de vendas. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou, porque os meus amigos estão bem, eu não aguento mais ser bancário. Aí houve, na verdade, um movimento para me mergulhar e alçar novos voos, né? E foi daí que surgiu vendas na minha vida. Surgiu vendas. Naquela época, eu imagino, imagino que seja assim, o vendedor era aquela pessoa, antigamente, que não deu certo em nenhuma área, não é verdade? É verdade. Nenhum trabalho. Então, você não deu para nada, então vai ser vendedor. Mas isso mudou drasticamente, né? Eu entrei num momento, Gasparito, e a minha formação, ela foi interessante. Eu entrei logo depois do banco, eu entrei no grupo da Sharp. A Sharp era uma empresa que produzia, naquela ocasião, máquinas calculadoras e copiadoras. E uma grande empresa. Uma grande empresa. O que eu aprendi com os meus mentores naquela época? Que eu entrei num momento crítico, anos 80, saindo de um momento crítico da ditadura, eu aprendi duas coisas lá dentro daquele ambiente. Existia um grupo dos espertos e existia o grupo que queria fazer a coisa certa. E ali foi a primeira lição que eu comecei a aprender, de que lado você quer caminhar. Né? Um leva uma construção mais demorada, né? E a outra é mais rápida, mas também mais tênue, né? Mas não tem sustentabilidade. Então, a minha proposta foi de caminhar do lado de cá. Pela minha disciplina do banco, que veio no fundamento todo, eu comecei acreditando que poderia fazer um trabalho diferente. Legal. Foi daí que começou. Agora, naturalmente, para começar, algumas habilidades você já tinha, não é? Sim. Que habilidades são necessárias para uma pessoa
ou pelo menos que potencial que ela deve ter para começar na área de vendas? Porque depois ela vai passar por treinamentos e tal. Mas eu acho que para começar seria importante uma base que ela já traz com a personalidade dela e tal. Gasparito, o que aconteceu comigo foi o seguinte: o Rio de Janeiro proporciona uma coisa chamada comunicação aberta, que leva você a um relacionamento. Então, eu acho que a capacidade de comunicar com as pessoas, de se relacionar bem, de se tratar bem de gente, eu acho que para mim foi os primeiros passos. Eu não tinha muita formação técnica. Eu era muito sem conhecimento específico, eu não tinha habilidade, mas eu tinha uma vontade muito grande de potencializar essa questão que eu sabia que eu poderia alavancar, que era a questão da minha comunicação. Eu gostava de gente, eu gostava de falar com gente, eu gostava de me relacionar com gente. E eu acabei aplicando o que eu tinha por instinto quando eu encontrei a técnica. A técnica. Quando eu encontrei a técnica, entendendo que venda é um processo e que é humanizado e que é um processo de habilidades no campo também relacional, eu acho que daí eu comecei a entender assim, eu tenho chance. Deslanchou. Eu tenho chance de me destacar, eu tenho chance de fazer alguma coisa que tenha significado e eu posso acreditar que em vendas eu possa construir alguma coisa. Entendi. Porque o jovem com 20 anos, 22 anos, ele tem vários questionamentos. Um deles, profundo, é o seguinte: será que essa carreira vai me sustentar e me conduzir aos meus sonhos, às minhas realizações? Eu vou conseguir, através dessa carreira, um voo capaz de conquistar uma família, bens, ajudar minha mãe, ajudar minha família, enfim. É que o jovem pensa nessa. O jovem tem essa ambição, né? E a carreira é uma opção, é uma estrada com muitos obstáculos e que você decidir com 20 e poucos anos que venda é o caminho, eu acho que num contexto dos anos 80, eu acho que eu até fui um pouco doido, meio desajustado, mas eu acreditei em algo que estava no meu coração. Tá certo. Não houve nenhum preconceito da família, assim, mas meu filho, porque você se formou em engenharia. Eu estudei engenharia. Né? O que aconteceu comigo, Gasparito? Eu fui da época que o estudante, naquela ocasião, você pagava a faculdade e não tinha dinheiro para nada. Era ônibus, alimentação e a faculdade. Então, os recursos eram muito escassos. Eu vim de uma família muito pobre. Meu pai era sapateiro, minha mãe dona de casa. Então, minha irmã do lar, eu tinha que dar certo. O meu movimento para a sociedade, para a vida, eu tinha que dar certo. Eu não tinha outra alternativa. Então, eu tinha nos meus ombros um peso de falar o seguinte: caramba, se eu apostar nesse negócio... E tem que dar certo. Eu não tinha outra possibilidade. Eu tenho que dar certo nisso aí. Né? E a ferramenta da faculdade, ela me ajudou até um certo ponto, porque depois, o que eu percebi? Que eu necessitava de me dedicar tanto a ser o melhor naquilo que eu fazia. Eu tinha que... por causa do meu contexto familiar, meu contexto social, que eu apostei muito em vendas. Vendas, para mim, se tornou a minha vida, a minha paixão. Vendas tornou o meu jeito de ser. Tá certo. Em tudo que faço. E uma coisa, o seguinte, porque eu acho que tem alguns estudos que facilitam para determinadas carreiras, né? Você fez engenharia, mas você começou em vendas técnicas ou você foi para uma outra área de vendas que não a venda técnica? Eu comecei com venda técnica. Vender equipamento, como, por exemplo, os ouvintes estão aí, qualquer pessoa envolvida na área de computação, vender uma máquina, você tem muita leitura técnica. E acho que engenheiro tem mais facilidade. E você tem uma leitura holística dessa matéria. Então, o que acontece? Quando você vende um produto, é diferente de quando você vende um serviço. O produto você tem que ter embasamento técnico, você tem que conhecer concorrência, mercado, tendência e muito bem o teu produto. Por quê? Do outro contraponto você tem a concorrência. Então, se você não souber detalhes do teu produto e detalhes do produto da concorrência, você não vende absolutamente nada. É verdade. Quando eu migrei da área técnica para a área de serviços, que era uma coisa, eu comecei a vender seguro,
Seguro é um conceito totalmente diferente. No Brasil, principalmente, não é fácil você Não é fácil. convencer as pessoas do seguro. Eu passei, acho que 8 anos na área técnica e mergulhei na área de serviço e vender de seguro. É um conceito totalmente diferente, porque é o seguinte, primeiro, questão cultural do brasileiro. O brasileiro compra seguro de carro, mas ele não protege a vida dele. Haja visto que nós somos 200 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas têm um plano médico. 150 milhões não tem absolutamente nada. Então, eu comecei a ter que me adaptar a criar mecanismos, abordagens para que esse produto fosse enriquecido e que as empresas entendessem a importância de proteção, segurança, tranquilidade, risco. Enfim, aí comecei por um outro viés totalmente diferente. Mas o berço foi a venda técnica. A venda técnica. A venda técnica me ajudou. Te deu mais disciplina e tudo mais. Mais disciplina, porque tinha que estudar. Você tinha que ler, você tinha que saber as técnicas, saber o que falar, o que não falar, o que reforçar. Ou seja, é uma engrenagem, porque vendas é um processo. Muita gente entende assim, outros até não. Mas vendas têm início, meio e fim. Né? Vendas é um processo. E nesse processo você tem o quê? O enxerto das tuas habilidades, dons e talentos. E é ali que potencializa o teu negócio e por causa disso que você se destaca. É verdade. E no campo dos seguros eu aprendi muita coisa. E uma delas foi a questão do relacionamento que a gente estava comentando. O relacionamento, né? Quer dizer, você saiu de uma venda extremamente técnica, onde você tinha que explicar um produto, para uma venda mais emocional, digamos assim, né? Exatamente. Onde você tem que mexer com a emoção das pessoas, Sim. né? E aí, Gasparito, eu acho que fica aí uma coisa muito bacana nesses 30 anos de experiência, é o seguinte, o que eu pude perceber é que você tem que entender de gente, tratar bem gente e cuidar de gente. É verdade. Essa, para mim, foi a navegação que eu fiz, que é um campo complicado. Pessoas são pessoas, cada um tem suas verdades, sua compreensão do mundo, sua cosmovisão, seu entendimento, o que é importante, o que é relevante. E você tem que entender essa diversidade e, de uma maneira bem delicada, saber entrar e sair numa boa. Agora, para quem está assistindo e aquele jovem que talvez queira entrar na área de vendas, ele vai dizer, puxa, mas que área legal, que bacana, que gostoso. Agora, tem muitas dificuldades, né? Tem. Quais as principais dificuldades que uma pessoa que pretende começar na área de vendas, que dificuldades maiores ela encontra no dia a dia? Eu gostaria até de fazer um comentário, Gasparito, uma linha do tempo. Eu entrei numa escola de vendas onde as prerrogativas eram o seguinte: se você falar muito e se você contar histórias, independente se elas sejam verdadeiras ou não, você é um excelente vendedor. Final dos anos 80. O paradigma mudou depois de quase 30 anos. Hoje em dia, você é um consultor que observa e procura entender a necessidade do teu cliente, buscar a informação precisa e apresentar a ele a solução que ele precisa e ele toma a decisão. É impossível, nos tempos modernos, como hoje nós vivemos, nesse mundo tão conectado, você vender algo e contar uma história que não tenha fundamento e não seja verdade. Ninguém mais tolera mentiras, ninguém mais tolera histórias que não tenham fundamentos, ninguém mais tolera, porque o mundo mudou, as relações mudaram, e hoje eu acredito muito na questão da integridade das relações. Você precisa ser íntegro naquilo que você faz. Se você não for assim, você está fora do jogo. Porque você representa uma organização, você representa uma instituição, você tem um sobrenome. Quando você é um executivo, e eu acredito que muitos que estão nos assistindo um dia vão chegar numa posição de destaque, numa posição de liderança, vai pagar um pedágio. Eu acho que, inclusive, fica aqui um conselho. Eu trabalhei com muitos jovens e eles são muito inquietos. Eles são gênios, talentosos, têm habilidades, mas são muito inquietos. Na minha época, eu aguardava uma promoção que às vezes demorava 5 anos. Verdade. O meu chefe falava, você precisa mais de uns 2 anos. Eu falava, mas 2 anos? E eu esperava. Se você vira hoje e fala para um jovem talentoso, habilidoso, que ele tem que esperar 5 anos, ele pega
Ah, não espera, não. Ele não Não espera. espera. Ele vai não embora. espera. Vai para outro Então, lugar. houve uma mudança no comportamento também do jovem, né? É. Na minha época era uma, então os paradigmas mudaram, as coisas mudaram. Então, eu acredito que no contexto atual, um executivo contemporâneo, moderno, atual, ele tem que entender duas coisas. Primeiro, que ele tem que ser autêntico, verdadeiro e ter sua tábua de valores. Eu acredito muito nisso. Estabelecer os seus princípios e eu acredito nisso e é por aqui que vou. Né? Do outro lado, ele tem que ter as competências para poder interagir nesse mercado ultra competitivo. É verdade. Eu citaria duas aqui. Ele tem que saber se relacionar e ele tem que saber o quê? Ter atitude positiva. Porque eu acredito que são duas coisas que podem ajudá-lo nessa jornada da sua formação. Seja ela em vendas, seja ela em marketing, seja ela em qualquer outra área específica. Né? Agora, uma dúvida que eu tenho, assim, você vai selecionar um candidato para a área de vendas, né? Como é que você consegue perceber essas habilidades que são necessárias? Porque às vezes tem testes que você faz psicológicos, mas para o vendedor, como é que você vai perceber se ele tem essas características para a área de vendas? Olha, Gasparito, isso é uma pergunta muito interessante. Eu não sou especialista nessa questão, mas ao longo dos 30 anos eu trabalhei muito com RH. Né? E eu fazia questão de participar do processo de contratação, porque uma boa contratação e uma pessoa dentro do perfil adequado, ela pode produzir muito mais do que uma pessoa que quer simplesmente um trabalho. Então, eu já tentei de tudo. Na primeira fase, vamos chamar assim, que é a primeira fase que eu achava que estava certo, eu estabelecia alguns critérios que eram um tripé, né? Que era, se o cara falava bem, se ele sabia contar histórias, né? E eu queria muito ouvir sobre as histórias da vida dele, o que ele tinha conquistado, por onde ele tinha passado, o que ele tinha feito de sucesso. Me conta alguma coisa que você fez na sua casa, na sua família, na ONG lá do bairro, o que você fez? Que deu certo. Que deu certo, cara. Por aí que eu naveguei muito tempo. Depois a gente mudou um pouco, a gente viu que isso aí não era suficiente e a gente começou a usar as indicações. Né? Então, nos últimos 5, 6 anos de gestão, eu já não fazia esse processo de entrevista, eu usava as redes com os amigos do mercado para saber se tinha alguém disponível, que tinha gente com experiência comprovada, que tinha bom caráter, uma pessoa que sabia jogar em equipe, uma pessoa que seria capaz de conviver com pressão e saber pessoas que poderiam produzir e entregar resultados. Então, indicações. Indicações. Quer dizer, network é uma coisa importante na carreira de vendas. Olha, eu vou não dizer, só de vendas, né? Mas... Olha, eu tenho conversado bastante com gente de mercado e eu cheguei à conclusão, depois de 30 anos de jornada, é o seguinte: o relacionamento é tudo. A construção da sua carreira, a construção da sua carteira de clientes, a construção do seu convívio social, a construção do seu futuro, a construção da relação com seus filhos. Eu tenho dois filhos, a Sofia de 10 anos e o Natan de 12 anos. Eu peguei um livro, a minha filha gosta muito de leitura, eu falei, Sofia, você tem que ler esse livro aqui. Aí ela olhou para o livro assim, mas papai, o livro é muito grosso. Eu falei, talvez não seja agora que você vai ler, mas um dia você tem que ler esse livro. E esse livro é um best-seller, que influenciou muito a minha gestão, que falava a respeito de amizades e de influenciar pessoas. Esse livro é um livro muito bom, que eu espero que meus filhos entendam, leiam e talvez dali tirem alguns insights que possam ajudá-lo nessa construção da jornada deles, porque sem relacionamento, Gasparito, é muito difícil o convívio. Você vive hoje uma situação no mundo corporativo, os executivos estão deformados, o estresse é elevado, a pressão por resultados é fortíssima. Muito forte. O mercado é ultra competitivo. O contexto desse mercado, todas as organizações querem resultados imediatos a curto prazo. Ninguém espera 3 anos para dar resultado. Então, há uma pressão violenta por resultado e o executivo ele tem que ter um para-raio, uma capacidade de absorver toda essa pressão, converter isso
em motivação e liderar uma equipe de 100, 200, 300, 500 pessoas. Não é fácil não. Isso é só ao longo do tempo. Você tem que saber passar pelas perdas, pelos desajustes. Aí tem uma trajetória, porque a vida tem esses dois lados, né? Você só aprende através das perdas, dos desencontros, das decepções. E nessa jornada nossa aconteceu de tudo um pouco, né? Foram coisas, bons momentos, mas foram momentos dolorosos. Viu? Tá certo. Momentos dolorosos. Me diz uma coisa, que dica você daria para aqueles líderes de vendas no sentido de manter uma equipe motivada, manter uma equipe entusiasmada, voltada para resultado, mas também no relacionamento? Que dicas você daria para esse líder? O que ele deve fazer para isso, ter uma equipe assim? Eu gosto muito desse tema de liderança. Eu acho que talvez nos últimos anos foi a coisa que eu mais li para poder entender esse contexto, o momento que vivemos. Liderança ela tem 4 pilares, né? A compreensão de liderança ela passa por líderes, liderados, a situação e a interação entre líderes e liderados. Isso é histórico, isso não é uma coisa recente. Isso já vem de longa data. E aonde acontece o grande pênalti é justamente na interação entre o que o líder precisa comunicar e o que o liderado precisa executar. Existe uma tensão nessa transmissão de mensagem, porque esse líder tem uma pressão por resultado fortíssima, ele precisa entregar, precisa dar resultado. Nessa jornada dessa pressão, dessa relação entre os dois, tem que ter uma habilidade muito, muito sensitiva, que é o seguinte: eu tenho que saber o quê? Tratar bem a minha equipe. Eu tenho que saber transmitir, que é o processo de comunicação de maneira eficaz. Eu acredito, Gasparito, que muitos problemas nas organizações, nas famílias, nas ONGs, em tudo que é canto, é a comunicação. As pessoas não conseguem transmitir na essência o que deve ser feito, como deve ser feito e o que a pessoa deve executar. E por que deve ser feito. E por que deve ser feito. E aí eu acho que tem um campo vasto para discutir, porque é mais ou menos bastidor de empresa. Mas eu não entendi o que ele falou. O que ele quis dizer com isso? O que ele não disse. O que ele não disse? Mas eu entendi isso. Aí a força de vento... Não, mas não foi isso que ele falou na reunião. E ninguém para... Eu não entendi. Você pode me ensinar? Você pode comentar de novo? Eu não entendi o seu ponto. Não, as pessoas ficam quietas, vão para casa para fazer sua missão. Faz do jeito que entendeu. Do jeito que entendeu. E quando vai entregar, não era isso que eu te pedi. Não era aquilo, né? É verdade. Então, eu acho que as organizações precisam, talvez, reforçar, eu acho que esse ponto é importante, o processo de comunicação interna. Né? Eu acho que isso aí, para mim, é uma coisa que eu bato nas palestras, acredito que muita coisa que ocorre dentro de uma organização vai pela comunicação que ela está distorcida. É verdade. Peter Drucker já dizia, né? Ele calculava, não sei qual era o método de cálculo dele, que 70% dos problemas que acontecem dentro de uma empresa tem como origem ou a falta ou a falha de comunicação. Perfeito. Quer dizer, 7 em cada 10 problemas não precisariam existir, né? E outra coisa, uma coisa da comunicação, ela vai muito do líder, né? Aqui eu acredito que vão surgir muitos líderes. O Brasil precisa de liderança. O Brasil está passando um momento muito sensível no que diz respeito a líderes. Então, o que eu gostaria de compartilhar e encorajar a quem está assistindo o programa é que cada pessoa é única. E cada pessoa tem um dom. E talvez vários dons que você tenha, 1, 2 ou 3 dons, possam ser aplicados na tua maneira de conduzir o seu negócio, a sua carreira. Então, eu acho que liderança ela é acessível, ela é possível. Eu acredito que você é um jovem, você tem um potencial fantástico e eu acho que liderar é uma coisa, é um preço que se paga, mas eu acredito que é uma coisa mas que gera muita satisfação. Quando você faz o que tem que ser feito da maneira correta, eu acho que você tem muita coisa boa para desfrutar. Você tem um programa, você criou um programa, não é, de treinamento Somos Vendas. Assim, rapidamente, basicamente, do que se compõe esse programa? Como Professor, ele funciona? O que aconteceu foi o seguinte: ao longo da minha carreira, eu assisti e fui treinado por muita gente. Depois da Sharp, eu passei um pouco pela Xerox. A Xerox me formou ainda, me refinou mais nessa questão do treinamento.
E o treinamento entrou na minha vida cotidiana. Eu sempre acreditei que se você aperfeiçoar suas habilidades, potencializar os seus recursos, você tem condição de entregar resultados diferentes. Então, o que aconteceu? Quando eu assumi uma multinacional fiquei nos últimos 14 anos, eu falei assim, calma aí, eu vou começar a desenvolver módulos de treinamento que sejam mais próximos da minha realidade e que possam contribuir de maneira eficaz para o meu vendedor, para o meu gerente, para a minha supervisora. Então, eu comecei a desenvolver palestras, que começaram com palestras, que tinham um objetivo claro de trazer uma mensagem para a minha força de venda de que a maneira como eles tinham que fazer, no tempo que eles estavam fazendo, era uma outra maneira. E foi daí que surgiu a questão do Somos Vendas, porque eu comecei a desenvolver várias palestras que envolvia negociação, como negociar, e as abordagens eram mais criativas, né? Sei. O refino, o enriquecimento do texto. Não tão técnicas. Não tão técnico, porque se você senta diante de uma pessoa totalmente despojada, uma pessoa que tem um estilo de vida diferente, se você for muito técnico, a pessoa fala, ela rejeita o produto. E a gente percebe que as pessoas rejeitam os produtos. Não pelo produto. Não pelo produto, professor. Entendo. Mas Pelas pessoas que está ali na frente dele. Que apresentam o produto. A forma de aquela máxima que a gente já sabe em vendas, né? Por que algumas pessoas vendem pouco, outras pessoas vendem mais? Existem várias possibilidades, mas uma delas é o seguinte, o vendedor, no papel dele de ser o facilitador, interpretar sinais, identificar oportunidades, ele começa a pensar com o bolso de quem está comprando. Entendi. Ele pensa que ele está do outro lado da mesa e que aquela pessoa jamais compraria o produto dele a um custo maior. Então, a maioria dos vendedores, 80%, vende produto barato. Entendi. Porque a matriz de pensamento dele é a seguinte... Preço. É preço e o seguinte, eu estou do outro lado. Se eu estivesse do outro lado, o meu bolso não comportaria esse valor. Então, eu vou vender um produto barato. Vendendo um produto barato que eu posso pagar, ele vai comprar. Então, a gente fica numa régua de nível baixo e isso impede vendas muito, muito boas. E as empresas entenderam isso e falaram assim, não, calma aí, eu preciso reavaliar a base de treinamento e começar a introduzir um novo jeito de vender. Aí que houve uma ênfase, uma enxurrada de venda consultiva, de técnicas diferentes, voltada justamente a entender que o momento é outro e que a abordagem tem que ser outra. Entendi. Então, o programa Somos Vendas nasceu dessa ideia das palestras voluntárias. É do livro aqui, do seu livro. Aí eu publiquei um livro, um pequeno livro, que foi mais escrito para os meus filhos, né? Conta um pouco da minha história, da minha esposa Raquel, meus filhos, o Natan e a Sofia, e a troca de experiências. Eu quis fazer um livro para deixar as experiências aí para o pessoal. O sobrevivente e suas experiências. Books e ideias. Evandro Corrêa. Muito bem, Evandro. Ótimo, a gente vai dar uma lida depois. Não, legal. Você gentilmente me ofereceu. Não, legal. Evandro, infelizmente o nosso tempo está terminando aqui. Legal. Mas eu vou deixar aqui para você, se você tem um tempinho, se você quiser se despedir do pessoal. E também deixar aqui os seus contatos, o seu site, o seu e-mail, enfim, o que você desejar, fique à vontade aí para... Professor, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que todo mecanismo, ferramenta que leva a comunicação e conhecimento às pessoas, eu acho que é válido. Eu queria agradecer a oportunidade do convite. Eu que agradeço. E deixar você, estudante, que está numa fase de desenvolvimento, está buscando o que fazer na vida, lembre-se de uma coisa. Você tem um dom, você tem habilidades que são assim, fantásticas e estão dentro de você. E o que eu encorajo você é você agir com o teu coração. Eu acho que de tudo que tem nessa vida, se você seguir o teu coração, acho que você vai encontrar saídas para a sua vida. E eu deixo aqui um registro, o meu site é www.somosvendas.com.br e também tem o da corretora, que é www.backupseguros.com.br. Fico aí à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo, foi ótima e interessante a sua entrevista. Obrigado. Obrigado, professor. Ok, nós estamos agora então encerrando o programa, conversando sobre gestão, que falou hoje sobre a área comercial, especificamente a área de vendas. Eu quero convidar você para assistir o nosso próximo programa. Muito obrigado pela audiência e até lá.